Carlos Ribeiro nasceu em Salvador, Bahia, em 1958. Escritor, jornalista e professor universitário, estreou com um livro de contos Já Vai Longe o Tempo das Baleias. Em seguida publicou, entre outros, os romances O Chamado da Noite, Abismo e Lunares, os contos de um visitante noturno e recentemente a coletânea de artigos com o título À Luz das Narrativas, escritos sobre obra e autores. É membro da Academia de Letras da Bahia. Eu nasci no centro histórico, né? Eu posso dizer que sou do coração de Salvador, né? Mas desde cedo eu fui morar em Itapuã, e foi Itapuã que realmente, digamos, veio formar minha maneira de ser, né? Tanto que eu até já escrevi certa vez que, mesmo que eu escreva sobre qualquer outro tema, Itapuã vai estar presente nas coisas que eu estou fazendo. Porque foi lá que se deu o despertar maior para mim, para a vida comunitária. Naquela época, Itapuã como um bairro que se parecia mais com a cidade do interior, né? Que a gente tinha plena liberdade, contato com três questões que eu acho da maior importância. Um é um ambiente natural, e essa questão do ambiente, ela vem estar presente sempre em toda a minha produção, inclusive como jornalista, né? Eu atuei muito tempo como jornalista ambiental. A questão cultural, né? Essa relação daquelas comunidades integradas no ambiente natural e com todo um ritmo que era bem de acordo, inclusive o ritmo até das pessoas que vendiam aquelas mercadorias, aquela cantoria das lavadeiras. Quer dizer, você tinha toda uma maneira de ser do itapuanzeiro, como se diz lá, né, de uma forma muito integrada com aquele ambiente todo. E o aspecto místico, de certa forma, também é marcante em Itapuã, que está naturalmente atrelado com a própria característica cultural do bairro, né, da população, dos moradores, dos pescadores, uma presença muito forte do elemento afro-religioso, né? Quer dizer, você tem toda aquelas características que marcaram muito fortemente. E eu, morando na cidade, mas a partir já da minha adolescência, tendo, como naquela época era permitido, um contato mesmo ainda bastante jovem, com 14, 15 anos, quer dizer, com a cidade de Salvador, né, com o lado da parte histórica. Quer dizer, eu andava muito por Salvador, era uma cidade que você andava sem preocupação de nenhuma espécie, né? A gente andava de dia, de noite. Isso há pouco tempo atrás, na verdade. Até os anos 80 a gente tinha essa liberdade. Então, dos anos, digamos, 70, 80, eu tive essa formação ao ponto de dizer, com toda naturalidade, que eu sinto cada recanto de Salvador como uma parte de mim, né? Aliás, já escrevi isso no meu romance Lunares. Eu falo, né, que tem os personagens dos meus livros, eles frequentemente estão andando pelas ruas de Salvador. E eles estão integrados naquela paisagem, apesar de que a paisagem mudou, a paisagem cultural, a paisagem social, e ao mesmo tempo que ele está integrado, mas ele está integrado com a cidade da memória dele. E o que é que acontece? De repente ele é um personagem deslocado, porque a cidade já não é mais a da memória. Eu diria que seria um ponto fundamental do meu trabalho, isso aí. Na verdade, eu posso dizer que entrou, por um lado, cedo, sem eu saber, né? Ou seja, porque eu já sentia a necessidade de registrar os meus pensamentos, a minha vivência. Aí eu tinha muitas anotações, aqueles diários, aquelas coisas que eu já fazia desde muito cedo, sem nenhuma preocupação literária, nem nenhuma intenção literária. E tarde porque, na verdade, quando eu descobri a literatura, eu já estava na universidade, fazendo o curso de jornalismo. Eu já tinha, claro, lido alguns livros, mas aquele clique que desperta, que cria aquele impacto mais forte emocional, se deu com a leitura de dois autores simultaneamente, porque foi num feriado que eu fui para Amoreiras, na ilha, um feriado de finados, e eu levei
dois livros que eu encontrei, dois livros de bolso que eu encontrei na livraria, um do Tchekov e o outro do Edgar Allan Poe, dois livros de contos, né? E o impacto que eu tive ao ler os contos, tão diferentes entre si, né? Mas foi um impacto muito forte, que coincidiu com duas outras coisas. Eu acho que foi uma questão de sincronicidade muito marcante ali, né? Uma com uma experiência existencial que até hoje eu não sei explicar, a não ser que, se pensar que alguém colocou alguma droga na minha bebida lá, porque eu tive uma experiência muito forte, né? Além das palavras, né? Realmente eu não sabia explicar. E a outra porque eu jogando futebol e tal, um baba na praia, tomei uma pancada muito forte, eu tive que ficar um mês parado em casa, né? E foi justamente isso, quer dizer, a descoberta da literatura, uma experiência forte que eu precisava expressar e que a palavra, no sentido comunicativo, referencial, não conseguia dar conta. Eu precisava de um recurso expressivo, né? Poético, metafórico, para dar conta daquela experiência, e o tempo para parar e reciclar isso dentro de mim. Então essa confluência desses três fatores fizeram nascer um conto que foi publicado num concurso permanente de contos, que era organizado no Jornal da Bahia, pelo Adinoel Motamaia. E eu fiz um conto justamente tentando, digamos assim, captar, expressar aquela experiência que eu tive. E esse conto foi aprovado lá, foi publicado, e aí abriu o caminho, né? Isso com 19 anos, por aí.